ouve a oração, glória de luz, oração. Muito obrigado, Sr. Mendes. Uma boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos a mais esta reunião, a mais esse estudo, né? Vamos nos considerar aqui, estamos na casa de Miramês, né? Com a presença da espiritualidade amiga nos acompanhando. E vamos convidar hoje, né? Ele já esteve conosco aí semana passada, o Wagner, para fazer o estudo da noite por nós, a palestra, com o tema Cura-te a ti mesmo. Boa noite, Wagner. Boa noite a todos. Nós Tá dando a estamos... microfonia aí, Wagner. Deixa eu ver aqui, de repente, alguma coisa ligada. Não, olha aqui. Tá. Eu já sei o que é. Já sei o que é. É porque eu estou com 2 computadores. E eu esqueci que o outro também... Aí, desculpa. Eu esqueci que o outro também ele capta, né? Apesar de eu ter desligado o microfone dele para encaminhar mensagens, mas o microfone dele continuou ligado. Bom, então, boa noite a todos, né? Estou vendo algumas caras novas aí hoje, então, novamente, eu vou me apresentar. Meu nome é Wagner Dutra, eu sou coordenador da área de assistência e promoção social da Fraternidade Espírita Irmão Miramês. E hoje nós vamos trazer para vocês uma palestra, um bate-papo, né, sobre este livro do nosso irmão Miramês, Cura-te a ti mesmo. Então, psicografado por João Nunes Maia e o Espírito Miramês, né? É um livrinho, apesar de pequeno, fininho, mas assim com conteúdo muito surpreendente, né? E a palestra, inclusive, vai ser numa modalidade diferente, porque vai ser uma palestra musical. Então, eu vou pegar alguns capítulos, né, que eu escolhi aqui, vamos falar aí alguns minutos naquele capítulo, e depois eu apresento para vocês uma música que tem a ver com o que a gente, então, falou, com o conteúdo deste capítulo. Inclusive, as 4 primeiras músicas serão composições minhas. E para iniciar, né, no prefácio, Sê meu irmão, um prefácio de Bezerra de Menezes. Sê meu irmão, cooperador do Cristo, nas terras do Cruzeiro. Se trabalhas muito, ele, o mestre, muito mais, é uma caridade há bilhões de anos, na grande obra da criação. Pedimos ao Senhor para nos abençoar no trabalho da doutrina espírita, de modo a difundir a verdade por ser força da libertação. Cura-te a ti mesmo, mudando a tua vida e servindo mais. Então, o que a gente vai falar, né, aqui hoje é exatamente isso, né, mudando a nossa vida e servindo mais. Na semana passada, a gente trouxe aqui, vamos dizer assim, algumas dicas, né, de experiências nossas, de como a gente pode fazer para mudar a nossa vida, e usando, inclusive, às vezes, energias que, num primeiro momento, seriam negativas, mas que a gente consegue, com isso, melhorar, né? Consegue utilizar essas energias, nos lançando à frente a partir dessas próprias energias. E o primeiro capítulo que eu vou trazer para vocês, na verdade, é o segundo capítulo no livro, mas eu quero começar porque ele fala sobre caridade e porque também a música que eu vou acompanhar logo em seguida a este capítulo, a música, o título é Miramês e sua obra. E essa música é uma composição minha com letra de Bezerra de Menezes. E aí a pessoa vai me perguntar, mas como, né? Você recebeu mediunicamente? Não. Essa música que vai vir ao final deste capítulo, que eu vou apresentar para vocês,
eu tirei do prefácio do livro Lucilações para a Vida, também do Miramês, e o prefácio escrito por Bezerra de Menezes. Quando eu ganhei esse livro, lá na Fraternidade Miramês, das mãos do Carlo, para que eu abri, lá no prefácio eu já via aquelas palavras maravilhosas e eu fui pensando ali e as converti numa música que estará logo ao final dessa primeira fala. E esse capítulo, então, fala sobre caridade. O título é Espiritismo, Sugestão do Bem. A beneficência que dá mais certo, de nossa parte, é aquela que fazemos a nós mesmos, sem participação do egoísmo, transformando os nossos impulsos inferiores em valores imortais. Que no curso da nossa vida, sejamos indulgentes para com os nossos irmãos em caminho. A indulgência é amor em função, despertada em Cristo. E por uma coincidência muito grande, a gente sabe que coincidência, na verdade, não existe, mas aquela fala que eu trouxe para vocês na semana passada, onde a gente vai utilizar as nossas energias, né, das nossas imperfeições, que é nas energias, por exemplo, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, né? Lembrando aqui, mais uma vez, a frase do nosso querido amigo já desencarnado, Gil Restani, onde ele falava: se o egoísta soubesse o quanto é bom fazer o bem, ele faria o bem só por egoísmo. E é exatamente aí, né? Coincidentemente, eu falei sobre isso, e aqui, neste capítulo, Miramês nos fala, né? Transformando os nossos impulsos inferiores em valores imortais. E aí vem, né, aquela interrogação, como? Né? É exatamente, não vou repetir aqui, porque foi uma boa parte da palestra da semana passada, que vai subir para o YouTube, acredito que em breve. Né? Continuando aqui, as palavras deste capítulo. Abracemos com amor a caridade, que ela não nos deixará errar o caminho que nos leva à salvação. Estamos deixando ao fim dos tempos maus. Estamos chegando ao fim dos tempos maus, para encontrarmos o início dos tempos bons, onde a humanidade deverá viver o amor. Então, quer dizer, aqui, Miramês já está nos falando sobre a transição, né? Na verdade, a gente encontra essas falas sobre a transição em muitas passagens de vários livros, principalmente de Miramês, né? Ele está sempre trazendo para a gente alguma coisa que nos leva a entender isso, ou seja, está próxima, né? Essa transição do nosso planeta, né? Para uma era de regeneração, né? Uma fase de regeneração, saindo da fase de provas e expiações. E, mais uma vez, então, né, nós temos uma palavra abalizada nos garantindo que isso vai acontecer. Bom, para, então, a gente harmonizar este capítulo, essa música, então, que eu vou trazer para vocês, Miramês e Sua Obra, é o nome dela. Então, como eu disse, a letra foram extraídas das palavras de Bezerra de Menezes e a parte melódica, né, musical, então, foi composição minha. Miramês luminar, discípulo do bem, sua obra é o Cristo em forma de flor, nas almas que o aspiram esplende o amor. É fluido da vida universal, afastando para sempre o mal. Exalta a todos a esperança, confortando almas na bonança, estimulando vidas à verdade, em prol da verdadeira caridade. Caridade, refletindo a luz, se transforma em alimento
para os famintos, roupas aos despidos, visitas aos cativos. Nos coloca com simplicidade ao lado de Jesus. E aí eu vou fazendo as músicas sem repetir nenhuma estrofe, porque normalmente as músicas a gente passa por ela toda, depois volta lá no meio, repete pelo menos a última estrofe. Mas para a gente ter tempo também, né, de falar a respeito dos conteúdos, então a gente vai fazer mesmo só uma passada. E aí o próximo capítulo... O próximo capítulo, ele vai falar sobre sabedoria. O tema principal é sabedoria. E o subtema é o comando da mente. A erudição cristã é a chave que ensina a resolver todos os problemas da vida, tranquilizando a consciência em todos os ajustes, capaz de harmonizar os impulsos que nos marcam todas as buscas para a felicidade. O que é a erudição cristã? É exatamente o instruí-vos, né? É nós estudarmos, no nosso caso, estudarmos a doutrina espírita, né? Mas qualquer outra pessoa de outra doutrina, ou de uma religião qualquer, estudar as palavras do Cristo dentro da sua religião, dentro da sua doutrina, né? No nosso caso aqui, que somos espíritas, ou estamos muitas vezes, alguns, né, estão buscando ser, estão conhecendo agora, mas, enfim, essa erudição cristã é a chave que ensina a resolver todos os problemas da vida. E a doutrina espírita, ela traz uma chave importantíssima, né, para esses esclarecimentos, que é a reencarnação. Então, nós podemos dizer que é como se, a gente falando aqui sobre sabedoria, né, como se a sabedoria, né, que embasa a doutrina espírita, ela esteja sempre suportada pela reencarnação. E por quê? Porque, realmente, para quem está buscando, né, ou já está na doutrina espírita, se a pessoa não aceitar a reencarnação, todas as outras explicações, elas ficam sem fundamento, né? A reencarnação, ela está explicada em vários pontos do Evangelho de Jesus, não vamos entrar aqui agora, né, porque não é o tema, mas temos várias palestras aí falando sobre isso, né? Já tivemos, né, inclusive, e teremos ainda muitas mais, mas, enfim, a reencarnação é que alicerça a doutrina espírita, né? Porque a partir da reencarnação, aí a gente começa a adquirir essa sabedoria de entender por que nós temos, por exemplo, alguns sofrimentos, né? Por que algumas pessoas já nascem com problemas genéticos, né? Com defeitos físicos, e outras nascem perfeitas, né? Fisicamente falando. Muitas vezes, aquelas pessoas que nascem perfeitas fisicamente, na verdade, não são boas pessoas, quando a gente está falando da doutrina do Cristo, né? Às vezes a pessoa é maravilhosa fisicamente, mas por dentro, no coração, ela é feia, né? Ela é obscura. Enquanto que, às vezes, aquela pessoa que nasce com uma deformidade, e muitas vezes, sim, né? Ela pode ter uma deformidade externa fisicamente, mas interiormente ela tem uma grande luz, né? E é onde nós não podemos nunca julgar pelo exterior. E a doutrina espírita, ela apresenta nas suas bases fundamento de grande sabedoria. O espírito que a compreende e coloca em prática os seus conceitos cura-se a si mesmo de todos os males, do físico e dos corpos espirituais. A cura dos males espirituais é até mais fácil, né? A gente que já conhece um pouco da doutrina, é mais fácil entender a cura, né, dos corpos espirituais. Mas como assim, né? A cura do corpo físico? Não é que vai acontecer um milagre, né?
que, como dizem, né, os paralíticos vão sair andando, os cegos vão sair enxergando. Não é isso. Mas a cura dos males físicos é porque a pessoa, entendendo o porquê que ela está com aquela deformidade, ela entendendo que ela muitas vezes já nasceu, né, daquela forma, porque em vidas anteriores, e aí está a reencarnação, né, e aí vem a reencarnação nos explicando que em vidas anteriores, alguma coisa que nós tenhamos praticado, né, de repente nós tivemos que vir assim, inclusive, a maioria das vezes foi escolha nossa, né, e por que escolha nossa? Porque lá no plano espiritual, quando a gente está fazendo o planejamento da nossa reencarnação, muitas vezes a gente vê e fala, nossa, essa diretriz aqui, essa missão está muito difícil, eu acho que eu não vou conseguir. Então, eu prefiro vir, às vezes, né, reencarnar de uma forma, vamos dizer assim, que me retraia, que me freie, né, para que eu, então, não possa novamente cair no mesmo erro. Né? Então, por exemplo, só dando um exemplo aqui, né, uma pessoa que numa encarnação anterior foi um gênio, né, em termos de genialidade física, né, de intelectualidade, né, física, aí essa pessoa usou isso para o mal, né, usou para, né, fazer coisas hediondas. Muitas vezes ela escolhe até, e ela entendendo isso, se arrependendo, ela escolhe até vir num corpo com um problema cerebral, onde ela não tenha a oportunidade de fazer cometer aquele mesmo erro, né? Então, muitas das deformidades são escolhas nossas mesmo, a gente não lembra agora, mas quando a gente desencarnar, que a gente passar para o outro lado, e aí vem as lembranças de tudo, e as explicações, inclusive, se foi nossas escolhas ou não, tudo se explica, e aí é onde o remédio para esse mal físico, porque é o remédio não exatamente físico, mas se você entende e é resignado, né, de que aquela deformidade, aquele problema físico, que você nasceu com ele, ou que adquiriu no decorrer de sua vida, você tem uma explicação para ele, né, e que muitas vezes foi escolha sua, você se sente como que curado, né, porque, na verdade, é um caminho para a cura daquela deformidade espiritual que você apresentou numa encarnação anterior. E, então, que nós possamos, né, alcançar esse reto pensamento, né, nos inspirando o coração no ritmo do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a música que eu trouxe, vou trazer aqui para vocês, o título dela é Junto a Ti Vou Renascer. E esse título é porque tem uma frase que fala isso, e essa, então, é uma letra, e a letra é minha, e a melodia, na verdade, é uma adaptação à melodia do Greensleeves, a música Greensleeves, né, muita gente deve conhecer, é uma música muito antiga, de domínio público, né, e então nós vamos trazer aqui para vocês. Ó meu Jesus, Tu és bom para mim, seus exemplos de amor falam alto, enfim. Faz-me abrir o coração, caminhar junto a Ti é uma bênção. Mestre incansável da temperança, infalível exemplo de amor e esperança, nos traz a luz do mais alto ser. Junto a Ti eu vou renascer. Ó Jesus, Mestre amado, deu exemplo em sua cruz. És caminho, verdade e vida, nos
nos mostra a rota do bem e da vida. Senhor, ensina-me conhecer, me ensina como vencer. Mestre incansável da temperança, infalível, exemplo de amor e esperança, nos traz a luz do mais alto ser, junto a ti eu vou renascer. Ó Jesus, Mestre amado, deu exemplo em sua cruz. Então, passando... Antônio, se por acaso tiver alguma pergunta, alguma coisa, aí eu peço a sua ajuda aí para ir me alertando, tá? Por favor. Tranquilo, pode ficar tranquilo, eu te aviso aí, tá? Ok, obrigado. E aí, o próximo capítulo, Miramês está nos falando sobre o tema inteligência, com o subtítulo Energia Pulsante. E aí ele nos fala assim: todos nós temos uma energia pulsante e depende de nós usufruir os grandes benefícios que ela pode nos causar na esteira da vida. E ainda mais, ela multiplica valores de acordo com os nossos sentimentos, que devem ser de amor, gratidão e fraternidade. Essa energia pulsante, na verdade, ela é uma luz que todos nós temos dentro, né, de cada um de nós, que é a própria presença de Deus em nós. Porque se Deus está em todos os lugares, ele não poderia deixar de estar dentro de nós. Nós é que não temos a consciência dele em nós, né? É como assim, ele está em nós e nós é que ainda não estamos nele, né? Não estamos ainda harmonizados com ele. Mas ele não poderia deixar de estar dentro de nós, senão ele deixaria de ser onipresente, né? Porque, como nós sabemos, Deus é onipresente, onisciente e onipotente, né? E, estando dentro de nós, ele sabe dos nossos pensamentos, e essa presença dele em nós é uma energia pulsante, né? É uma luz que habita em nós, e essa luz ela quer se manifestar por nós. Então, na medida que nós começamos a seguir os ensinamentos do Cristo, que veio exatamente trazer isso para nós, os caminhos para que essa luz possa acontecer em nossos corações. E aí, a frase, né? O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. E aí, Miramês continua: a inteligência educada em Cristo é capaz de fazer maravilhas nesse sentido. Educada em Cristo, ou seja, através dos ensinamentos do Mestre. O estudo elevado é fonte grandiosa de entendimento. Devemos compreender, encarnados e desencarnados, esse dever de sempre estudar para crescer, dando vazão a essa energia de Deus em nós, como agente de luz, ampliando e fazendo ampliar a harmonia em todos os seres, pois somos co-criadores do bem imortal da vida. Olha só, somos co-criadores do bem imortal da vida, né? Por que somos co-criadores? Porque Deus nos criou espíritos primitivos e ignorantes para evoluirmos, né? E na medida que nós fomos obtendo as condições para entender, né? Nós fomos recebendo os ensinamentos de vários mestres, o maior deles, Jesus, né? E para entendermos que nós todos, né, somos filhos de Deus e irmãos de Jesus, né? E ele finaliza assim: a vida é luz e sem ela, como poderemos enxergar o caminho para a paz? Desejamos que a energia pulsante, que vem de Deus, seja dirigida em todos nós pela educação em Cristo. E aí, na medida em que nós nos educamos em Cristo, essa luz começa a brilhar, essa luz começa a sair.
E aí eu trago para vocês uma música, e aí essa é letra e melodia minha, com o título Deixe Brilhar a Sua Luz. E a história dessa música, assim, desde a primeira vez que eu tomei conhecimento disso, que numa palestra alguém falou muito forte, muito claro sobre isso, e eu comecei a pensar, e aí descobri um livro de título Brilhe a Sua Luz, e isso foi, né, crescendo essa vontade, né, de sentir essa luz, e aí veio essa música, Deixe Brilhar a Sua Luz. Deixe brilhar a sua luz, você vai senti-la se pronunciar, te conduzindo rumo a Jesus, bela, radiante, pura, te elevar. Todos já sentimos vibrar, por um instante, um segundo qualquer, nos momentos mais fecundos do nosso ser. Lá está ela, sempre a se revelar. Por mais que façamos, ela nunca vai se apagar, pois é dádiva de Deus para com Ele um dia podermos nos encontrar. É uma explosão de emoções que a todo seu ser vai fazer brilhar, refazer sua ligação com Deus, e felicidade total vai brotar. Deixe brilhar a sua luz, dentro de você ela quer irradiar, fazer-te anjo, fazer-te jus, e tudo à sua volta vai se iluminar. E tudo à sua volta vai se iluminar. Então, é uma música assim, né, mais vibrante mesmo, porque na medida em que a gente vai sentindo essa luz, a vibração realmente ela é grande. Então, eu quis colocar essa vibração na melodia. E aí, o próximo capítulo tem o título Fé. Miramês, então, nos fala sobre fé com o subtema Fonte Divina. E ele nos fala o seguinte: observa o Evangelho. A vida do Mestre, por onde passava, estimulava a fé nos corações, curando os enfermos e dando confiança aos desesperados. E nessa assertiva devemos trilhar, aumentando nossa confiança, exercitando os valores que existem dentro de nós. Então, o Mestre Jesus, por onde passava, ele estimulava essa fé, ele curava enfermos, né, e dava confiança aos desesperados. E nós, na medida em que vamos estudando a palavra do Mestre, vamos entendendo, e é muito importante que a gente possa estudar em grupo, né? É um conselho que nós sempre recebemos e a gente repassa à frente. Por quê? Porque se a gente estuda sozinho, a gente fica com uma visão só nossa, que muitas vezes pode estar errada, né? Mas se você está num grupo e as outras pessoas participam do estudo e podem também compartilhar aqui um entendimento que às vezes é diferente do seu, e quando aquela pessoa traz aquele entendimento diferente, você fala, nossa, é isso mesmo, como que eu não pensei nisso antes? Então, por isso, é importante que nós possamos estudar preferencialmente em grupo. Se não for possível, estudemos sozinhos, né? Claro, mas na medida do possível, vamos continuar em grupo como nós agora, né? A pandemia não nos atrapalhou para isso, né? Nossos grupos de estudo na fraternidade continuam, essas nossas lives da terça e da quarta, substituindo, no caso, a reunião pública, né? E Miramês continua. Mantenha a tua fonte divina.
amparando o próximo, que a tua salvação estará garantida pelas vias da caridade. Tem fé, que esta fé te iluminará para sempre, fazendo-te movimentar com os anjos no reino dos céus. Olha só, fazendo-te movimentar com os anjos no reino dos céus. Então, todos nós vamos evoluir, né, infinitamente. Né? Nós temos vida eterna. Né? Então, nós vamos evoluir eternamente. Quando Jesus nos falou que nós seríamos capazes de fazer tudo aquilo que ele faz e muito mais, por quê? Porque, na verdade, Jesus, né, segundo a nossa ciência, nessa avaliação, segundo a nossa ciência, Jesus teria mais de 4 bilhões e meio de anos. Mais de 4 bilhões e meio de anos, por quê? Eu sempre repito isso, tá, gente? Desculpa ser repetitivo, mas é porque quando a gente descobre isso, né, Jesus ele foi chamado para ajudar a construção do planeta Terra. Nossa ciência nos fala que o planeta ele iniciou, né, a construção do planeta há 4 bilhões e meio de anos atrás, juntamente com o sistema solar. Então, há 4 bilhões e meio de anos atrás, ele já era um Cristo, ele já era um espírito tão elevado a ponto de ser chamado por Deus a cuidar de uma evolução de um planeta, né? E depois de 4 bilhões e meio de anos, para que nós pudéssemos estar aqui, né? E, assim, não quer dizer que é só para nós, não, gente, né? Outras raças já viveram antes da gente, tanto de animais, quanto de raças até mesmo dos hominídeos, né? Dos nossos antepassados, desde o tempo das cavernas e tal, raças que já se foram. Outras raças vão nos preceder, né? Vão nos suceder, virão depois de nós, né? Outras raças nos precederam e outras vão nos suceder, porque na medida em que nós estamos, então, já quase chegando aí na época de passarmos para habitarmos um planeta de regeneração. Segundo alguns palestrantes, né, segundo algumas falas abalizadas, essa era talvez dure uns 1000 anos. Né? Isso é relativo, é claro. Mas aí, lá pelo ano 3057, então nós, de repente, poderemos estar novamente mudando para uma nova fase. Uma fase, talvez, e aí eu não sei como chamar, se seria de mundo feliz, né? Mas, enfim, uma fase acima da fase da regeneração. Possivelmente, se a gente tiver suficientemente evoluído, nós não precisaremos mais reencarnar fisicamente, né? Não precisaremos mais reencarnar aqui no planeta Terra. Podemos até permanecer aqui, mas em planos espirituais superiores, como hoje existe, planos espirituais, né? Superiores e em vários níveis aqui no próprio planeta, né? Então, pode acontecer de que o planeta ele será reformulado para que outros tipos de vida possam habitá-lo, né? E nós, não precisando mais estar aqui fisicamente, estaremos no planeta, mas num plano espiritual mais elevado, né? E lembrando, né, e quando a gente fala de fé, de fonte divina, e essa fonte divina me traz novamente a palavra a frase de Jesus que diz, né, que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens, né? Então, quando Miramês fala, tem fé, que esta fé te iluminará para sempre, fazendo-te movimentar com os anjos no reino dos céus, é porque nós, né, um certo tempo para frente, alguns milhares de anos, nós estaremos também nos elevando a categorias superiores, talvez como anjos, enfim, todos nós vamos viver eternamente, né? Então, nós vamos viver bilhões de anos, por isso Jesus nos colocou, que nós poderíamos fazer o que ele fazia e até mais. Né? Só que quando a gente chegar a fazer o que ele fazia, ele já estará bilhões de anos na nossa frente, né? Mas não tem problema. Para esse capítulo, eu trago aqui uma quarta música, que essa, na verdade, é uma versão
da música A Conquista do Paraíso, né? Para quem assistiu o filme, a música original do Vangelis, ou Vangelis, não sei bem a pronúncia, né? É um compositor grego de música, música New Age, e ele compôs essa música para esse filme. Essa música tem várias versões, e eu, então, como gosto muito dessa música, eu resolvi também fazer uma versão puxada para a doutrina espírita, né? Então, quando a gente fala aqui, e o título da minha versão é Paraíso Interior, esse paraíso interior, então, entendendo que é exatamente esse reino de Deus, que é a obra divina em nossos corações. Há uma luz em cada um de nós que desafia a escuridão, raio de luz que brilha em cada alma, nos confortando o coração. Em algum lugar existe um paraíso, onde está a libertação. É aqui na terra, dentro de você, aí estará a renovação. Vem abrir seu coração, tocar estrelas com as mãos, faça sempre o bem. Agora, aqui neste lugar, aqui nesta terra, esta é a sua hora. A esse lugar chamamos paraíso, e existe para nos salvar. Agora então é nosso interior, este lugar é o nosso lar. Um sonho que supera as estrelas e o infinito azul do céu, sempre nos perguntando quem sou eu e aqui qual é o meu papel. Vem abrir seu coração, tocar estrelas com as mãos, faça sempre o bem. Agora, aqui neste lugar, aqui nesta terra, esta é a sua hora. Há uma luz em cada um de nós que desafia a escuridão, raio de luz que brilha em cada alma, nos confortando o coração. Nos confortando o coração. Bom, então, seguindo em frente, nós vamos trazer o capítulo, que, na verdade, então, esse é o primeiro capítulo do livro, cujo tema é Amor, e o subtítulo Cura-te a ti mesmo. Tem umas mãozinhas batendo palma para você aqui, viu, Wagner? Ok, então, obrigado. E aí Miramês nos fala o seguinte: podes exercitar o amor onde estiveres e com quem estiveres, mas aquele amor que nos ensina o desprendimento, aquele que somente ajuda, que somente dá, que somente alegra, que somente beneficia. A nossa cura é, pois, demorada, mas permanece para sempre, porque se fundamenta na profundidade do afeto divino. Enquanto procuramos a cura dos males somente na condição física, permaneceremos enfermos até despertarmos para a luz do Espírito. Então, a verdadeira cura, ela está
no espírito, né? Ela está no plano espiritual. Os nossos médicos físicos, né, ainda não têm o conhecimento quando eu falo os nossos médicos físicos, na verdade, a medicina física, porque muitos médicos já têm o conhecimento e já estão trabalhando nessa área. Mas a medicina física, né, ela não tem esse conhecimento do plano espiritual. E aí a medicina física ela busca curar o corpo, né? Sendo que, na verdade, o corpo é só um instrumento nosso. É como, dando exemplo, né? Esse violão é um instrumento que eu uso. Se ele arrebenta a corda, ele vai ficar doente, né? Vamos dizer assim, ele fica doente. E aí eu vou trocar a corda e aí eu vou resolver o problema que é apenas físico. Mas, se eu estou, por exemplo, com dor de garganta, né? E aí eu vou cantar e vai sair rouco. Então, vamos dizer assim, então o defeito está em mim, né? No caso, estaria no espírito. Então, o remédio ele teria que vir para o espírito e não para o instrumento, considerando que o violão é o instrumento e eu sou o espírito cantante, né? Então, é a mesma coisa. O nosso corpo é o instrumento onde o nosso espírito, o que somos nós mesmos, nós usamos para nos manifestarmos, para fazermos a nossa música nesse plano físico. E a nossa música pode ser de vários tipos, né? Nós temos desde músicas maravilhosas, com melodias absolutamente celestiais, que nos leva realmente a elevar nosso pensamento, e, infelizmente, músicas que nos levam só a afundar mais para as vibrações negativas, nos prazeres mundanos, etc., coisa que, então, nós espíritas temos até que tomar cuidado com isso, né? Com as músicas que nós escutamos, né? Por quê? Porque nós estamos manifestando aqui no plano físico aquilo que o nosso coração, na verdade, contém, né? E aí Miramês continua. A humanidade se encontra distante da felicidade por não ter conhecimento dela própria. Prefere as coisas do mundo esquecendo-as de Deus. Procura entender o que é caridade e busca praticá-la, consubstanciando-a no Evangelho do Cristo, para que ele passe a habitar em nós, para sermos motivo de glória e canais permanentes do amor. O cura-te a ti mesmo, ensina que somente podes processar essa cura amando sob a inspiração do Cristo. E uma coisa, né, para nós sentirmos a presença de Deus, a presença de Jesus, inclusive, na construção desse planeta, né? Na medida que nós tentamos nos curar, que nós tentamos nos melhorar, deixando entrar em nós o amor do nosso Mestre Maior Jesus e do nosso Pai Celestial. Então, que nós possamos, em cada momento de pequenos prazeres da vida, né? Quando eu falo pequenos prazeres da vida, porque a gente ainda não consegue, muitas vezes, enxergar a mão de Deus no sofrimento, no mal, né? Porque o mal, na verdade, ele vem para nos ensinar, né? É como quando a gente que é pai e mãe e está educando um filho e aí dá um castigo àquele filho, o filho não entende, enquanto pequeno, que aquilo é para a melhoria dele. Então ele fica com raiva do pai, porque ele entende que aquele castigo é um sofrimento. E assim nós somos, como filhos de Deus, ainda bebezinhos, né? Nós não entendemos, muitas vezes, esses sofrimentos nos são dados para nós aprendermos. Mas na medida que a gente começa a amadurecer espiritualmente, a gente entende, né? Então, a gente começa até a curar-se a si mesmo. Por quê? Porque a gente começa a sentir o amor de Deus por todos os lados, né? Então, para harmonizar esse capítulo, não tem outra, né? E aí agora já não é mais músicas com minha composição, é a Oração de São Francisco, né? Para mim, é a música que fala mais alto ao coração. É uma música que, para mim, além de uma prece, ela é uma diretriz, é uma música, enfim, né? É uma coisa realmente para a gente raciocinar
e nos elevarmos. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa canção, realmente, ela é tudo. Seguindo em frente, nós vamos, então, trazer o tema benevolência. Benevolência. E o subtítulo é autossugestão. Miramês nos fala. E aqui, gente, eu estou trazendo assim, eu selecionei 2 parágrafos, no máximo 3, daqueles que, vamos dizer assim, talvez estão falando mais fortemente sobre o assunto. Mas, na verdade, o livrinho aqui ele é pequeno, mas, né, assim, tem muito mais coisa, né? Mas para a gente falar em 1 hora, e nem dá para a gente falar de todos os capítulos, são 40 capítulos. Então, eu nem tenho tanta música, 40 músicas para poder colocar, né? Mas eu fui trazendo aqui os capítulos que eu, na medida que lia, eu sentia uma vibração de alguma das músicas espíritas, e algumas nem tanto, né? Mas de padrão elevado, para poder, então, harmonizar o capítulo. E aí, nesse capítulo, Benevolência, Miramês nos diz o seguinte: o ser generoso tem a facilidade de animar o companheiro, mesmo na dor, dando-lhe novas forças para lutar intensamente pela conquista da fé, juntamente com o trabalho honesto. E aí eu nem falo, né, dos passistas, né? Até porque o passe é uma coisa que ali na casa espírita a gente faz de uma forma bem física, né? Mas por quê? Porque muitas pessoas ainda não entendem que o passe é uma transmissão de energias que vem do alto, é uma transmissão mental, né? Através do plano espiritual, né? E mesmo alguma energia física que possa ser utilizada de nós, é uma energia física tão etérea que praticamente nós a consideramos espiritual, porque nós não a enxergamos, né? Ela é vaporosa, tanto que a gente não enxerga, mas, às vezes, quando a gente tem condição, a gente tem essa energia para passar, no passe, a gente está fazendo isso, e muitas das vezes, até sem sentir, essa energia física a gente passa, né? Um exemplo que eu dou no caso da energia física, sempre que eu visito a minha mãe, né, já idosa, com 85 anos, graças a Deus, com boa saúde para a idade dela, mas com a debilidade de qualquer pessoa de 85 anos, né? E aí eu sinto assim que eu divido com ela toda a minha energia física, né? Espiritual também, mas física. Então eu sinto assim, quando eu chego lá,
muitas vezes ela está assim, cansadinha e tal, ela gosta de cantar também, tá? Então a gente costuma fazer um dueto. E aí, às vezes, da última vez, na semana passada que eu a visitei, ela estava cansadinha e tal, aí ela nem queria cantar. Aí eu cantei, quando eu cantei uma meia dúzia de músicas, quer dizer, eu já tinha passado energia para ela já estava reativada, né? Ela, não, agora eu quero cantar, e aí ela cantou, que ela que não ia cantar nada, acabou cantando 6 músicas, né? Então, assim, essa transmissão de energia, né? Quando ele fala que o ser generoso tem facilidade de animar o companheiro mesmo na dor, dando-lhe novas forças, porque a gente pode fazer essa animação do outro, animar o outro, levar essa felicidade ao outro, não só, claro, por essa energia, mas pela palavra. Uma palavra de consolo, num momento de desespero, ela salva vidas, né? É só lembrar desses trabalhos, que inclusive são feitos à distância, esse trabalho via telefone, né? Acho que é Disque Bem, uma coisa assim. Eu sempre esqueço o nome, mas todo mundo conhece aquele trabalho que as pessoas, por telefone, atendem pessoas que, às vezes, estão até pensando no próprio aniquilamento pessoal da vida, né? De tirar a própria vida. E aí, às vezes, por telefone, aquelas pessoas com palavras, e é lógico, gente, que não é só palavras, né? Aquela pessoa, até sem saber, ela está sintonizando com a outra, ela não sabe quem é, não sabe onde está, né? Mas o plano espiritual se encarrega, né? De levar a energia necessária. Então, na verdade, essas pessoas, elas são passistas também, né? Estão falando aqui que SOS Preces, Wagner. SOS Prece, obrigado, é isso mesmo, né? E aí Miramês continua: faze da tua boca um canal de sugestões em que a educação seja uma realidade, o amor um alimento e a caridade ambiente de contentamento para o coração, sem esquecer as virtudes que se sucedem por força da lei. Começa com a autossugestão, no caso, a sugestão a nós próprios, né? Acredita em ti mesmo e prossegue em teu caminho, que vencerás todos os obstáculos que queiram interromper-te, pois do alto vem ajuda sem que possas perceber. E é isso mesmo, gente. A gente nem percebe quando a ajuda vem do alto, né? Em vários momentos, né? E isso assim, eu tenho vivências muito fortes, né, para contar. Não é o momento de contá-las, mas eu tenho vivências muito fortes da ajuda espiritual em momentos que muitas vezes seria de um grande desespero, né? Uma vez num acidente de carro e por aí vai, coisas realmente graves, e, no entanto, a espiritualidade superior, ela fez um movimento físico mesmo, físico, para dizer: Wagner, eu estou aqui te ajudando. Então, assim, quando a gente menos espera, a ajuda vem. E eu só fui entender que eu tive essa ajuda 2 dias depois. Depois que passou tudo, passou aquele estresse, né? Que aí foi parar para pensar em tudo que aconteceu, né? E antes de acontecer, já veio uma palavra de consolo para mim, né? Um conselho, e eu até ainda menosprezei. Falei: nossa, eu acho que eu não preciso desse conselho, não. Pois não deu outro. Poucos minutos depois, uma meia hora depois daquele conselho, algo aconteceu, e depois, eu relembrando tudo, eu vi que eu já estava protegido desde antes, né? E isso, então, faz a fé da gente aumentar, né? A gente passa, então, a fazer como Miramês está nos aconselhando aqui: ser afetuoso em todos os teus encontros, amável em todas as conversações e honesto em todos os seus trabalhos, que luz começará a se acender na tua consciência sem esquecer o coração. Ou seja, né, quanto mais a gente fizer o bem, quanto mais a gente caminhar na senda do Cristo, né, quanto mais a gente buscar a melhoria de nós mesmos, nós vamos estar
melhorando a nós mesmos para ajudar o próximo. A gente ajuda a si mesmo primeiro, né? Porque se nós somos cegos, né, dos dois olhos, como vamos guiar outro cego? Se a gente tiver pelo menos um olho, a gente até pode guiar um outro cego de 2 olhos, né? Então, vamos tirar essa trava dos nossos olhos primeiramente, né? Vamos nos melhorar, mas, de qualquer maneira, não vamos ficar esperando a gente virar anjo para poder começar a ajudar, porque todos nós temos condição de ajudar desde já, né? É aquela frase, ninguém é tão pobre que não possa ajudar o outro em nada, e ninguém é tão rico que não precise de nenhuma ajuda. Porque, às vezes, a pessoa é multimilionária, pode ser o mais rico do mundo, lá o Bill Gates, né? Pode ser, mas na vida pessoal, né, dessa pessoa riquíssima, muitas vezes precisa, sim, de um consolo, de uma palavra de consolo que nenhum dinheiro paga, né? Então, sejamos, né, primeiramente, como fala, usemos primeiramente as palavras para nos autossugerir, para trazer para dentro de nós a melhoria, né? E para depois a gente, então, ajudar o próximo. Para a harmonização deste capítulo, talvez, pelo que eu estou vendo na hora aqui, pode ser que seja o último, eu vou pedir o Antônio que faça, né, o controle, mas a música é Bom Viver. E por que essa música é Bom Viver? Porque o título já fala disso que a gente, né, que Miramês acabou de trazer para nós. Vamos lançar dentro de nós as palavras, né, o entendimento, a autossugestão. É bom viver. Vamos lá. É bom viver quando se tem em paz o coração. Você, como eu, que é também feliz, aprenda esta lição. Quando se aborrecer, leve o seu pensamento a Deus, nosso Senhor. Põe um sorriso em cada dor e ajuda seu irmão. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor de Deus no coração. Quando se tem a paz e o amor de Deus no coração. Bom, pessoal, então, estamos aí nos minutos finais, né? E eu quero, então, agradecer a todos por essa oportunidade, né? E até por trazer essas palavras aqui, né, de Miramês, de poder ter essa oportunidade de trazer as palavras de Miramês, que é o nosso benfeitor mais direto, né, nosso guia espiritual mais direto, e lembrando que nas reuniões antes do fechamento da nossa fraternidade em março, ou numa reunião logo após, né, eu não sei bem o momento, mas foi por aí, em março, Miramês se manifestou na reunião mediúnica e ele afirmou, como promessa mesmo, que ele estaria presente, né, nos amparando em cada um dos nossos lares, né? E é por isso que é importante, primeiro, que nós mantenhamos sempre o nosso culto no lar, porque o culto no lar, isso aí também a gente já tem várias palestras, né, que nos é falado a respeito, que a vibração do nosso lar e a proteção, né, da nossa casa, ela acontece principalmente a partir deste culto, né?
E outro detalhe que é muito importante também, para que Miramês tenha essa entrada, né, em nosso lar, que é o quê? Aquele momento, às 20h15, diariamente, né, que nós possamos estar fazendo, sim, aquele 1 minuto de concentração, de meditação, de prece, e que nós possamos, então, fechar os olhos, imaginando que nós estamos lá no salão da fraternidade, todos reunidos ali, e porque nós estamos, né, neste momento, nós estamos todos, no mesmo momento, concentrando vibrações para o nosso irmão Miramês, conjuntamente a todos os nossos irmãos da fraternidade, e dali que nós estaremos irradiando, né, vibrações positivas para todo o bairro, para toda a cidade de Contagem, enfim, para o mundo inteiro, né? Porque cada lar que está ligado à fraternidade, ele é uma filial vibracional da Casa de Miramês. E, com certeza, tendo essa ligação, Miramês vai estar presente e sempre dando suporte, sempre nos ajudando. E, dessa forma, então, eu agradeço, termino a apresentação de hoje, devolvendo a palavra ao Antônio. Ô, Wagner, muito obrigado, viu, por nos trazer alguns tópicos, né, do Eu que livro agradeço. Cura Ti Mesmo, de Miramês, né, que é o nosso mentor da casa. Ficamos muito felizes, né, com as suas explicações, com as suas canções, e vamos sair, né, esta noite, né, com esse estudo, com essa palestra, muito reflexivos, né, nessa questão de como trabalhar essa cura em nós mesmos, né? Muito obrigado, Wagner. Todos nós te agradecemos. E eu vou convidar, né, o Somendes, ainda dá tempo de eu fazer a musiquinha, a música para finalizar, né, com a nossa prece final. E eu convido, então, a todos vocês para estarmos juntos nessa música, né, para finalizar. Ok. Queria agradecer ao Wagner pelo estudo que ele fez, muito bom estudo. Foi de grande valia nesse momento que a gente está passando aí. Parabéns para o Wagner. Ave Maria, Virgem do céu, Santa de amor, tem vosso olhar toda a magia da luz que brilha no olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós vosso amor. Dai paz, amor, felicidade. Aqui na terra onde andamos ao léu. Fazer triunfar no mundo a verdade. Ó vós que sois a rainha do céu. Ave Maria. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre, amado Jesus, esteja no coração de todos e em todos os lares aqui representados. Agradecemos mais uma vez por estarem conosco nessa noite e convido até a próxima quarta-feira estarmos juntos novamente. Fiquem com Deus, muita paz e até a próxima. Boa noite, gente. Fique com Deus. Até a próxima. Boa noite a todos.
Boa noite, Wagner. Obrigado. Boa noite, Antônio. Um abração, Claudira, por mim. Tá combinado. Obrigado. Boa noite.